Olá, gente, tudo bem? Eu sou Valmir Moratelli, colunista de Gente, da revista Veja. Está começando mais um programa da coluna Veja Gente, aqui diretamente do Casa Cor Rio. Hoje nós vamos bater um papo com as responsáveis por essa mostra de sucesso aqui no Rio de Janeiro, Patrícia Maia e Patrícia Quentel. Muitíssimo obrigado, Patrícias. Eu já falo Patrícias no plural, porque é uma dupla que todo mundo já chama colocando o S, né? Exatamente. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o balanço que vocês fazem dessa edição já é a 33ª edição, se eu não me engano, é isso? 33 edições, né? Desde 1991, no Rio de Janeiro. Exatamente. O que teve de especial nessa edição de 2024? Olha, eu acho que essa edição de 2024, ela se iniciou já como um desafio para a gente, porque a gente vinha de um palacete, né, tombado, um imóvel icônico do Rio de Janeiro. Então isso estava muito na cabeça das pessoas, gravado, né? A gente estava num lugar muito especial, com 2.000 metros de jardins, e de repente você vem para um shopping, as pessoas se perguntam, poxa, no Fashion Mall, será que vai ficar bacana? Mas eu acho que a nossa Casa Cor Rio 2024, graças a Deus, está acabando, falta uma semana, foi um tremendo sucesso. E eu acredito isso muito. A implantação genial do Mário Costa Santos, arquiteto, amigo nosso, que faz com a gente a implantação desde 98, e aos 48 escritórios que aceitaram o desafio de vir para o Fashion Mall e montar esse condomínio de lofts e estúdios, áreas comuns e jardins e área de entretenimento. E a resposta é exatamente isso, é o sucesso, é todo mundo pegando projeto, é os fornecedores vendendo, é o público vindo e voltando. Eu acho que, além de tudo que a Patrícia falou, eu acho que tem sido assim, muito gratificante a gente escutar de cada visitante que aqui entra, como é que vocês conseguiram essa implantação, né? Que a gente, claro, o Mário Santos à frente e todas as ideias que a gente queria trazer para cá, um trabalho em conjunto, é claro, mas sobretudo porque eu acho que a gente conseguiu nessa área de 6.000 metros quadrados, onde a gente implantou a Casa Cor, nesses 3 pavimentos, a gente conseguiu descaracterizar a ideia de shopping. Sim. Você, quando passeia, quando você entra aqui, as pessoas comentam, poxa, que incrível, eu não estou vendo mais o que era uma loja, eu estou passeando num condomínio. Eu estou passeando num condomínio muito lindo, que tem, em cada andar, tem paisagismo, temos espaços amplos para caminhar, corredores. E outra coisa que todos comentam também, que eu acho que também é um sucesso, são os respiros, né? Então, quando você sai de um estúdio, quando você sai de um loft, você tem uma área que não tem muita coisa, não tem muito mobiliário, você descansa um pouco, você relaxa a sua cabeça até você absorver o próximo que você vai entrar. Então, com isso, houve um trabalho de arte muito interessante nos andares, você já deve ter observado, né? Fotografias do Sérgio Zales aqui no corredor do 2º pavimento, lá em cima um trabalho muito bonito do René Machado, que a curadora Vandinha Clabin pensou, né, em trazer também para essa área de arte. Então eu acho que tudo isso funciona também muito bem para facilitar a visita de quem vem à Casa Cor. Legal, isso que vocês comentaram eu acho muito interessante, porque quando foi começado a ventilar a informação de que o Casa Cor 2024 seria num shopping, isso foi um tititi no Rio de Janeiro, gente, vocês não fazem ideia. Todo mundo, mas num shopping, vocês estavam quebrando, né, uma ideia de que vinha sendo construída nos últimos anos de casa tradicional, né, como vocês falaram, nas últimas edições, foi num palacete, né, no Jardim Botânico, para quem não é do Rio, na Zona Sul do Rio, a gente está dentro de um shopping, no Fashion Mall, numa área entre Barra e Gávea, né, quer dizer, é um bairro muito de passagem aqui no Rio de Janeiro. E é uma área que muita gente, o próprio carioca, estava meio que, desprezava um pouco. O Casa Cor trouxe, né, revitalizou essa região também, né, o movimento, inclusive, dos lojistas aqui, eu já ouvi muita gente comentando, que foi muito bom para todo mundo. Mas é verdade. Mas a teve Casa resistência? Não, a gente, assim, da parte dos nossos arquitetos, do nosso elenco, não teve resistência nenhuma. Eu acho que isso é muito em função de um trabalho, né, que a gente faz, né? Só de Casa Cor são 34 anos que a gente
A gente não fez no ano da pandemia, mas são 34 anos de Casa Cor. A gente estaria fazendo, ano que vem, a 35ª edição, se fosse, né, se não tivesse o ano da pandemia. Então, também tem uma credibilidade do trabalho da gente, né? Porque além de Casa Cor, a gente trabalha para clientes, trabalha nessa área desde 87, né? Então, o nosso elenco de profissionais, ele veio junto com a gente, isso foi muito fundamental. O mercado acreditou também, que isso foi uma coisa importante. A gente fez aqui logo que a gente lançou, a gente fez uma apresentação para o mercado, para contar o que a gente ia fazer, porque eles precisavam acreditar para darem suporte a todos os profissionais que estão aqui, né? E assim, o público visitante é que eu acho que não sabia o que seria. Então eu acho que ele se surpreende quando ele passa, como a Patrícia falou, da entrada aqui, né, para dentro, ele se surpreende. Porque a gente realmente tirou toda e qualquer conotação de um shopping. A gente envelopou tudo, está tudo envelopado, né? E foi tudo pensado muito com a ideia daqueles prédios baixinhos em Miami, que você tem um jardim interno. Quer dizer, a gente se inspirou em coisas que a gente viu e que a gente frequenta para poder pensar como é que a gente faria Casa Cor esse ano. Maia, qual foi o maior desafio dessa implantação dentro de um shopping? Bom, eu acho que o maior desafio, o primeiro de todos, foi esse que apavorou todo mundo, quando se falou que ia ser num shopping. A gente tinha que tirar a impressão de um shopping, de você estar fazendo em lojas, dentro de lojas, porque as pessoas que não têm ideia imaginam isso. Você vai pegar as lojas e vai fazer um ambiente em cada loja? Na verdade, isso não aconteceu de modo algum, isso desde o início. Primeira vez que o Mário entrou aqui, né, Patrícia? Ele já olhou e disse, a gente tem que tirar a ideia de shopping, a gente tem que transformar isso aqui num condomínio lindo, a gente tem que pensar em muito verde, a gente tem que pensar em corredores largos, a gente tem que pensar em envelopar, a gente tem que estar com uma coisa padronizada do lado de fora, mas onde você possa ver as diferenças de cada um dos ambientes. Então, isso eu acho que foi um dos maiores desafios. E mas outro aspecto... também não é simples, né? Não é simples. Porque muitas vezes o próprio profissional, eu fico muito aqui na montagem, os próprios profissionais, eles ficam assim na dúvida. Esse andar que a gente está, o segundo andar, algumas pessoas falam para mim, mas eu queria fazer uma fachada. Eu falava, acredita na gente, não faz fachada. Vamos fazer todos os vãos na mesma altura, para quando a pessoa entrar no seu espaço, ela vivenciar a experiência. Ela vai sair, é como a Patrícia falou, ela vai respirar e ela vai entrar no outro. Isso é fundamental, é uma coisa que a pessoa não percebe, porque por que a minha visita é prazerosa? Por esses pequenos detalhes. Muito interessante. Agora, a arquitetura tem esse poder realmente. A gente está dentro de uma mostra de arquitetura, design, decoração, bem-estar também, porque a gente acaba, né, trazendo para isso, para esse questão do conforto. Isso é transformador, né? A palavra transformação acho que está muito embutida nessa edição do Casa Cor. O quanto a arquitetura e todas essas palavrinhas que eu disse agora há pouco são capazes, de alguma forma, de trazer algum bem, inclusive, para a cidade. Pensar a cidade em termos de arquitetura, de design. A gente fala muito isso, justamente, até, quer dizer, esse bem, quando você fala em bem, que a gente também chama de cultura do morar, que a gente quer trazer para o nosso público visitante, porque às vezes aqui eu tenho certeza que o mercado de arquitetura e decoração cresceu muito com a contratação de arquitetos e tudo, né, de todas as faixas, né? Hoje em dia a pessoa sabe a importância e até a legislação pede, né? Quando você vai fazer qualquer obra em casa, você tem que ter RT para qualquer coisa que você vai fazer. Então, hoje em dia o arquiteto é fundamental, mas você também tira muita ideia, né? Então, quando você entra, você pensa, poxa, que bacana isso, eu posso fazer na minha casa. Eu mesmo, olha aqui, penso coisas que eu posso levar para minha casa, ideias e tal. Então, eu acho que isso é uma coisa que Casa Cor traz naturalmente, né? E esse ano, eu ouvi uma frase muito interessante do Zezinho I, que é filho do Jorge I, quando ele veio aqui agora, semana passada, até uma das arquitetas, a Gabi, é sobrinha dele, e ele disse para mim assim, Patrícia, que interessante, vocês fizeram naquele casarão lindo, e como já fizeram em outros, onde vocês já têm um espaço, e aí o arquiteto entra ali para decorar. Esse ano, vocês criaram os espaços.
Então, não só vocês criaram, como os arquitetos criaram e tiveram oportunidade de trabalhar arquitetura de interior, que às vezes dentro de uma casa isso não é possível. Você acaba mais na decoração, né? E esse ano as pessoas falam muito isso. Poxa, que interessante a gente ver formas de divisórias diferentes, como os materiais aparecem e, no fundo, tudo mais real. Tá bom, nem todo mundo tem esse pé direito, né? Mas é muito mais fácil você visualizar um produto, eu não sei, aquela madeira na sua casa, do que você visualizar, às vezes, quando você vê num casarão muito suntuoso e tal. Não estou dizendo que a gente não vai fazer de novo num casarão, um dia a gente faz. Mas eu acho que aqui chega mais perto do nosso público. Os arquitetos aqui, na verdade, os profissionais, eles ganharam caixas em branco. Qual arquiteto que não adora ganhar uma caixa em branco? Ainda mais quando aqui, como a Casa Cor, você não tem cliente. O cliente é você mesmo. Então, é um momento de criação muito grande. E para o mercado, como a Patrícia falou, é muito interessante, porque aí você pode estar com mais produto, mais fornecedores. Quando você está num palacete tombado, ele já é impositivo por natureza. O piso já existe, a cartela de cor já está lá. Então, tudo isso te impõe um caminho. Aqui, caixas em branco. Então, é muito bom. Você comentou agora há pouco uma coisa interessante, que era a necessidade de trazer o verde. Né? Muito. Que talvez seja uma das discussões mais latentes hoje dessa questão das mudanças climáticas e tal. Quer dizer, pensar também o bem-estar dentro da proposta do verde, de trazer a natureza para dentro de casa. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho dessa tendência. É uma tendência de mercado que veio para ficar? Ou vocês acham que é uma moda do nosso tempo, de hoje? Não, eu acho que isso aí é uma constatação. As pessoas... elas querem, eu acho, as pessoas querem ter luz natural, e isso foi uma preocupação da nossa implantação. Se você passear pela Casa Cor, você vai reparar que todos os espaços, de alguma forma, privilegiam a entrada da luz natural. Ou é com os grandes panos de vidro que dão realmente para a vista, ou é com o espaço dando para gardens. Isso foi pensado. Iluminação, para pequenos jardins, alguns fizeram também. para a gente ter essa luz natural. E ter os jardins, biofilia é um assunto, né? É você, sabe, é uma coisa que te acalma. Jardim é um negócio que te acalma. Se você tem uma hortinha, você perde um tempo. Se você cuida de um pequeno jardim que seja, aquilo te dá bem-estar. É bem-estar bem. Então, eu acho que é uma realidade nas cidades grandes, nos lugares urbanos, e você vê que muitas cidades estão preocupadas em trazer de novo as praças, os bosques, e aqui, aonde a gente não tinha de jeito nenhum possibilidade de ter jardim, a gente trouxe um jardim fotográfico, que é a exposição do Sérgio Zales, que são florestas de bolso, que ele fotografa na Europa. Então, eu acho que a gente teve essa preocupação o tempo todo, sabe, de natureza e de luz natural. Foi muito pensado. Até as varandas, né, Patrícia? Tem 3 com varanda. É verdade. As varandas também acabam proporcionando um pouco essa sensação de... Porque o shopping, querendo ou não, é uma arquitetura para você esquecer a cidade. Você esquece o lado de fora, esquece inclusive o tempo, né? Se está dia, se está noite, se está chovendo, se está sol. E vocês conseguiram quebrar isso de uma forma muito... natural. Né? Mas a arquitetura do shopping ajudou. Tem essa vantagem. A arquitetura do shopping ajudou. Porque ele tem esse prisma central. E o prisma central, a gente trabalhou toda a implantação sempre pensando com ele. Então, isso e além do prisma central, a gente tem isso que sempre foi uma característica do shopping. A gente tem amplos janelões em grande parte né, das lojas, vamos dizer. Então, isso também permitiu um trabalho ser feito com janelões, com vista para o campo de golfe, até a praia, até o mar você vê, né? A Pedra da Gávea. Então, tudo isso você consegue ver a partir daqui da Casa Cor. Maravilhoso. Agora, são 48 espaços ou 48 arquitetos? São 48 espaços. 48 espaços total desse espaço. Eu fico imaginando quanto de profissionais que buscam vocês ao longo do ano para poder tentar, de alguma forma, também fazer parte desse seleto grupo. Como é que chega nessa curadoria? Como é que chega nessa seleção? Olha, todo ano, quer dizer, a gente tem gente que está desde o primeiro, né? Desde 91. E isso é muito legal. Um exemplo esse ano é o Luiz Fernando Grabowski,
que está aqui, fez o primeiro restaurante Casa Cor e está fazendo o restaurante aqui, o E o Bistrô. Chico, que fez o primeiro O Chico, living. que fez o primeiro living living de Casa Cor e está aqui fazendo. Então, a gente ter esse retorno também daquele profissional que estava com a gente no nosso primeiro Casa Cor, há 34 anos atrás, é muito legal. Depois a gente tem sempre uma parcela assim, de 10% a 15% de novos talentos, porque é importante, né? A gente precisa revigorar o elenco. A gente tem que estar sempre trazendo gente jovem e que está aí despontando. E tem, né, o que eu costumo dizer, que eu acho que é importante, que é o time médio. O time médio não é médio de trabalho, não. É um time grande, potente, que trabalha muito. Que já trabalha muito. E já trabalha muito. Esse time, ele é talvez a espinha dorsal do negócio. Por quê? Porque é a grande parte desses 48. Né? Você vai ter nomes, sei lá, as âncoras, você vai ter uns 10, aí você vai ter 10 novos talentos, mas você vai ter 28... que estão ali, que voltam uma edição ou outra. Aí tem gente que gosta de vir todo ano, tem gente que gosta de vir ano sim, ano não. Mas aí fica muito, sabe, né? E é interessante a gente trabalhar também essa diversidade de estilos, né? Se você passear aqui, você vai ver ambientes que lembram um pouco, sei lá, até coisas assim, Miami. Vai ter outros que são mais sofisticados, vai ter outros que puxam um pouco pelo vintage, vai ter outros mais high-tech. A gente tem, eu acho que esse ano a gente tem uma diversidade muito grande. Tem o famoso estilo carioca, né? Em alguns ambientes a gente sente isso bem flagrante, que todo mundo, né, fala do estilo carioca. E outra coisa também que eu acho que também pontuou um pouco e foi interessante, porque nós apresentamos logo bem antes, assim que a gente avisou ao mercado que nós íamos fazer aqui, foi o tema, né, o de presente o agora, que é o tema da Casa Cor esse ano. Que a Casa Cor todo ano tem uma temática inspiradora, né, lançada por São Paulo, né, pela Casa Cor São Paulo, de acordo com as tendências internacionais, nacionais, enfim, pesquisas que eles fazem. E esse ano, esse tema, ele falou em muita coisa que inspirou os arquitetos a trazerem cada um da sua forma, e cada um teve um olhar sobre esse tema. Foi um tema muito amplo, né, Patrícia? Porque permitiu diversos olhares, né? Desde o olhar de você resgatar coisas do seu passado, da sua vida, você trazer, enfim, memórias para dentro de uma casa, assim como você pensar no futuro, né, em situações que você tem que estar preocupada para o legado que você vai deixar nesse planeta, né, em termos de sustentabilidade, enfim. Ao mesmo tempo, você pensar numa coisa que seja prazerosa, confortável. Então, esse tema ele é tão amplo que ele também instigou muito os arquitetos. Eles também gostaram de estar dentro de uma Casa Cor com um tema que abrangesse, né, várias formas de você trabalhar. E pensar o agora é um tema bem filosófico, né? Porque a gente está sempre tão acelerado, sempre querendo jogar tudo lá para fora, né? Lá para cima, lá para frente. E de repente pensa agora, vamos respirar. Vamos respirar, vamos ter leveza, né? Vamos em frente. Agora. Exatamente. Meio Buda, né? Meio Buda, meio Oriente. Né? Mas é Oriente, é você aproveitar o momento. Né? É você saber aproveitar o momento. Né? O que o momento te dá. Né? Agora, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, que é muito inspiradora também em termos de empreendedorismo. Vocês se conheceram na faculdade, não foi isso? Não. Por quê? Não. Foi antes disso? Não. A gente... Conta como é que formou a dupla Patrícia para mim. Não, a gente, na verdade, eu sou designer de profissão, pode ser jornalista, né? E na época, a Patrícia trabalhava no Jornal do Brasil, né? Tocando o Caderno Casa. E eu, como designer, estava na equipe do Aloysio Magalhães. O jornal tinha contratado para fazer a mudança toda da programação visual. Sim. E eu fui para lá para a implantação desse projeto. E a gente se conheceu, quer dizer, já se conhecia, porque o Rio de Janeiro é pequeno, todo mundo meio que se conhece. Eu sou muito amiga do irmão da Patrícia, era muito amiga do Paulo, na época, bastante. A gente encontrava ali, no café, conversava. E esse mercado de arquitetura e decoração, que a Patrícia já trabalhava como jornalista, ele era um mercado assim que tinha pouca coisa acontecendo. E ela tinha que fazer matéria, direto. Ao contrário do mercado de moda, que tinha muita coisa acontecendo.
Então a gente, na época, criou uma empresa, começou a trabalhar para esse mercado e a gente, enfim, começou fazendo portfólio para arquiteto, fazendo portfólios bonitos. A Kitty Paranaguá, que era fotógrafa, fotografava, a Patrícia fazia os textos e eu montava os portfólios. E aí deu tão certo, e a gente começou, então, naquela época, a gente montou uma empresa para trabalhar esta área, que hoje em dia eu fico pensando, essa palavra não existia, mas o que a gente fazia? Marketing de relacionamento. Olha. A gente pegava uma empresa, né? Nosso primeiro cliente foi a Avante Tapete. Então, eu tenho um espaço na minha loja e eu quero me relacionar. Com quem você quer se relacionar? Eu quero me relacionar com arquitetos que façam hotel, arquitetos que façam residência. Então, a gente pensava eventos. A gente pensava pequenos eventos para alavancar toda esta situação, entendeu? Então, começou assim, né? Como uma empresa trabalhando para essa área. Como é que chegou o Casa Cor? Mas aí a gente começou e eu continuei no jornal, né? Eu editava esse caderno que tinha home section no caderno, home section que eu digo porque o Jornal do Brasil nessa época se baseava muito nos cadernos do New York Times. Então tinha o Casa, toda quinta-feira. E, enfim, dentro desse coisa, eu continuei um pouco ainda. E quando a gente começou a sentir que a gente estava deslanchando, eu falei, bom, então eu vou sair do jornal agora, vou fazer uns freelas e tal, para não largar o jornalismo, e vou me dedicar mais ao nosso trabalho. Então a gente começou realmente a levar mais a sério, começaram a vir vários clientes, como a Patrícia contou, e a Casa Cor São Paulo, que a gente já conhecia, né? A gente já tinha ido, eu já tinha ido até fazer cobertura, assim que começou. Foi 88, né, Patrícia? Casa Cor São Paulo? A Casa Cor São Paulo começou em 87. 87. No ano que a gente abriu o nosso escritório. Mas eu já tinha ido fazer cobertura lá, uma vez. Então, quer dizer, procuraram a gente e disseram, gente, vocês não gostariam de pensar numa franquia? Como lá o dono principal era um argentino, por causa da Casa Foa, que é um evento na Argentina, que é o modelo, no fundo, da Casa Cor, foi o modelo para a Casa Cor do Brasil, que é a Casa Foa, só que era um evento totalmente beneficente, e a dona, que era uma pessoa da sociedade, tinha um filho que tinha uma cabeça muito empreendedora. Então ele disse, o evento que aqui é beneficente, eu vou levar para o Brasil e fazer de outro formato, fazer o mesmo formato. Vou montar um negócio. Vou montar um negócio no Brasil, vai ser um empreendedorismo meu. Então ele, com 2 sócias em São Paulo, ele começou a fazer a Casa Cor São Paulo. E nós fomos à Casa Foa, né, Patrícia? Estivemos lá conversando com ele. A gente foi a Buenos Aires para conversar com ele. Porque ele é um cara que hoje em dia deve ter 68, 70 anos no máximo. Na época ele era muito jovem. Mas ele tinha uma cabeça muito aberta. Então, para ele achou super interessante que aquele evento que ele tinha feito em São Paulo e que tinha tido um bom resultado, fizesse uma experiência no Rio também. E na época, a gente tinha na mão uma casa que era uma casa muito icônica, que era a casa da família Catão. Então, a gente foi para Buenos Aires e falou, olha, a gente tem uma oportunidade, a gente tem um palacete neoclássico na Urca, que pertence a uma família de sociedade. A gente já partiu Catão. Com o imóvel. Então ele achou super interessante, ele falou, bacana. E assim, a gente teve um sucesso enorme no primeiro ano, porque além da gente ter o espaço, além de a gente conseguir reunir um grupo bacana de profissionais, a gente ainda tinha a Lourdes Catão, que foi decorar a sala de jantar. Então era muito engraçado, porque tinha muita gente que ia na Casa Cor para ver a Lourdes Catão. Ela ficava todo dia na sala recebendo as pessoas, porque ela era decoradora, né? Então foi um grande sucesso a primeira Casa Cor que a gente fez. E a gente, inclusive, teve nomes, né, como Cláudio Bernardi, né? Chico, Cláudio, Hélio Fraga, Cadas. A gente trouxe grandes nomes. Então aquilo, assim, o primeiro ano que a gente fez a Casa Cor, a gente trouxe um público visitante de quase 15 mil pessoas. Já foi um sucesso. Do tamanho do público que São Paulo tinha na época. Aí isso, no fundo, alavancou para eles o pensamento para ir para outros estados. Então, sei lá, 2 anos depois eles foram para Brasília, aí foram para Porto Alegre, eles foram abrindo. E hoje em dia a Casa Cor está em 20 estados. Né? Nós fomos... BH é um sucesso, Cuiabá também, no Centro-Oeste. Não, a nível nacional está em 20 Nós locais. fomos a primeira franquia de eventos no país.
Hoje em dia tem porque, outros. Mas na verdade, a gente não estava comprando nada, né? A gente estava, no fundo, se você pensar... A gente comprou uns papéis. A gente estava comprando... Não, a gente estava licenciando o uso de uma marca. A gente usou a marca. Né? E uma ideia. Você estava comprando uma ideia que podia dar certo ou não. Porque essa ideia, para ela funcionar, você tem que ter a carteira de cliente. O que é a carteira de cliente? São os arquitetos, são os profissionais. Mas a gente fazia um salão de decoração. Já tínhamos feito. Já tinha uma experiência. No Rio Design. Na época existia o Rio Design Leblon. Sim. Então a gente tinha uma experiência. Então, para ele também, quando ele foi pesquisar a gente já estava no mercado. A gente já estava inserida no mercado. Já estava bem inserida, a gente já conhecia. Eles estavam chegando. Porque até ontem eu contei essa história numa mesa de arquitetos, essa mesma história, que queriam saber também a mesma coisa, interessados. E eles disseram, mas como? Vocês ficaram catando arquiteto? Como? Como é que vocês levaram? Eu falei, mas isso foi o nosso trunfo, né? Foi o nosso handicap. A gente já chegou conhecendo, a gente já estava trabalhando esse mercado. Eu já estava até lá atrás com jornalismo, vocês já conhecem. E depois, juntas, a gente já estava assim, uns 3 anos trabalhando também, fazendo esse salão, outros eventos para o Rio Design, para outros clientes também importantes. Então, a gente já tinha uma noção perfeita do mercado para poder realizar uma casa cor, como a gente gosta de fazer, né? Ser um facilitador. Exatamente. Não que o desafio não seja grande, mas vocês estão ali sabendo. Vocês, por acaso, como é que vocês fazem? Muita gente pergunta de tudo. Vocês fazem como? Vocês fazem inscrição? Eu falei, não, gente, não tem inscrição, não tem sorteio, não tem nada. A gente convida a participar. Você quer vir participar da Casa Cor? E aí tem alguns arquitetos que comentam, naquela época que não tinha o WhatsApp, a gente ficava tão nervoso. Você já recebeu o convite? Alguns já comentaram comigo aqui. O telefonema? Eu ainda não recebi o telefonema, você já recebeu? E aí, enfim, isso é uma coisa assim que a gente gosta de escutar o outro lado. Você pensa, poxa, como é bacana, né? Como o pessoal gosta da Casa Cor também. Mas é uma curadoria, né? Eu fico pensando, é uma curadoria igual uma exposição de arte. Quando você faz uma exposição de arte, que você tem vários artistas, você faz uma curadoria em cima de um tema que vai te dar o fio condutor e você vai procurar trazer artistas que atendam, né, a todas essas, enfim, ideias e pensamentos que você tem. Casa Cor é isso, né? E acontece de um desses artistas não dar conta? Olha, sem precisar citar o nome, obviamente, mas já houve edição que vocês já tiveram problemas, que tiveram que resolver? Eu vou te falar um negócio. Nesses 34 anos de Casa Cor, só teve uma pessoa que não conseguiu botar o ambiente de pé. Se a gente fizer a conta, quantos profissionais já trabalharam com a gente aqui no Rio? Mais de 500, sei lá, 600, 700. Porque como se repete, é um número nesta ordem. Um ambiente. A gente nunca teve, nunca, graças a Deus. Minha Casa Cor, né, está atrasada e não vai inaugurar. Até esse ano eu estava caminhando aqui com um dos diretores do Casa Shopping e a gente estava, como sempre, né, no final, aquela loucura, todo mundo... Ninguém acredita. Sabe, não vai, e alguém no meu grupo chegou, que estava caminhando comigo e com ele, e falou, será que vai ficar pronto? Vocês vão botar para frente? Eu olhei para a pessoa e falei, você conhece a gente há tanto tempo, alguma vez a gente botou para frente? Não, nós vamos inaugurar. E aqui é um pouco ainda por aí. Ainda corre boato, hein? E aqui é um pouco por vamos aí. Adiar? No ano da pandemia, que a gente... Nenhum evento tinha aberto no Brasil. Sim. Nenhum. A gente foi o primeiro evento a abrir no Brasil no ano da pandemia. E eu me lembro que eu falava, e a gente embarga, não vai poder, mas eu falei, ninguém soltou a mão de ninguém. Foi no Casarão, não? Foi. A gente fez 3 anos lá. Foi no Palacete, porque o Palacete, ele tinha essa vantagem. Ele era um local amplo, arejado, de pé direito de 4, 5 metros em alguns lugares, com mais de 35 portas, janelas enormes. Então, a gente poderia fazer por conta disso, tudo aberto, né? Mas, assim, ninguém, os 38 espaços que entraram esse ano, todos ficaram juntos até o final.
Maravilha. Foi um grande desafio. Agora deixa eu perguntar para vocês, e a relação de vocês com a casa de vocês? Assim, muda o Casa Cor, vocês querem mudar a decoração ou vocês mantêm, vocês são mais tradicionais? Como é que é? Bom, no meu caso, a Casa Cor, o que acontece? Ela me dá um impulso. Eu não vou dizer que eu quero mudar a minha casa, não, porque eu adoro olhar a Casa Cor toda e chegar na minha casa e dizer que a minha casa é minha cara. Essa é a minha casa. Eu gosto disso, dessa sensação de eu ter uma casa que parece comigo. Sim. Eu acho isso gostoso também. Mas, assim, eu fico inspirada com algumas coisas que eu fico com vontade de trocar. Vejo um estofamento lindo, penso que eu tenho um sofá que está precisando muito ser estofado. Já aconteceu aqui nessa Casa Cor. Falei, já estou até pesquisando o preço, porque eu já achei lindo e tal. Já vi uma persiana que eu adorei, a minha está muito velha, eu preciso trocar. Também já estou, enfim, pesquisando. Então a Casa Cor me inspira com obras de arte, que eu amo. E aí eu começo a conviver com essas obras de arte na Casa Cor, começo a ter uma identidade, fico com vontade de levar uma obra de arte. Então eu acho que isso é uma coisa assim que, claro, né, a gente está aqui nesse mundo, conversando com esses talentos todos, né? Então, de repente, a gente fica inspirada. Eu tenho essas inspirações durante a Casa Cor, sim. Mais do que em outras épocas do ano. Eu acho que é natural, né? Você está dentro, né? Na verdade, a gente fica. Se você pensar, um ano, né? 12 meses, a gente passa 8 meses no assunto, né? De Casa Cor, e terminando né? essa edição, vocês já estão pensando na próxima? Ou vocês dão um Já. tempo para poder respirar um Já. A gente já estava falando aqui da próxima. Não, tem que começar a pensar, porque a gente é programado no segundo semestre, né? Sempre, né? Ou do meio de agosto para frente. Esse ano é que a gente foi um pouquinho para frente, porque tínhamos eventos na cidade muito grandes, né? Rock in Rio. Então, isso tumultua para a gente estar junto, né? Então, tanto a gente como a Arte Rio, a gente jogou para frente, né? Mas a gente tem que começar a pensar, já tem que começar a imaginar para onde é E que vai vai. ser no shopping de novo, dentro do Fashion Mall? Olha, não tem nada definido ainda, né? A gente está olhando outras coisas, né? A cidade está com muitas oportunidades também, né? O fato do Eduardo Paes ter se reelegido, né, tá reeleito, é interessante para a gente, porque o Eduardo ele está dando um foco grande em novas áreas da cidade, né? O porto, o centro, tudo isso. E eu acho que a Casa Cor, ela também tem um pouco essa vocação, sabe? Como você falou, poxa, vocês vieram para cá e revitalizaram. A Casa Cor, ela tem isso. Ela não só tem, o dever e a vocação de formar plateia, aculturar público, como eu sempre falo, como ela também tem que revitalizar. Ela tem que ir para determinadas áreas e trazer para aquelas áreas público. Então, eu acho que, para a gente está sempre aberto para olhar diferente, A novas ideias. para um novo endereço. Agora, a partir de agora, a gente começa a ficar nesse radar de, enfim, possibilidades. O que podem ser boas possibilidades, e esse radar tem que ser bem amplo, porque a gente também tem que refletir na Casa Cor. A Casa Cor não pode ser alienada totalmente. A gente tem que trazer para a Casa Cor também algo que esteja acontecendo no Brasil, na sua cidade, no mundo. Enfim, qual é a tendência? A gente sabe que a tendência que a gente trouxe aqui foi muito certeira, de Lofts Studios, né? Está havendo, enfim, uma revitalização de vários prédios, né, comerciais que estão virando estúdios. A gente sabe que tem hotéis, a gente sabe que em São Paulo estão construindo muito. Então, pequenos espaços, né? Então, aqui a gente também pôde estar completamente sintonizado com o momento que está acontecendo, né, em termos de empreendimentos. E morar com conforto, elegância e tudo dentro de um espaço pequeno, né, que tem entre 45 e 150 metros quadrados. Quer dizer, 150 já é até grande, já é até maior, né? Mas a gente tem espaço aqui de 48 metros quadrados. Bem pequenininho. É uma tendência, inclusive, em outros lugares do Brasil. Sim, no no também, mundo. Lugares mais No compactos. mundo, mais No compacto. mundo. São Paulo, isso está um boom Total. verdadeiro. E com áreas comuns, como a gente fez aqui. Temos uma lavanderia, temos uma brinquedoteca, temos uma sala de cinema. Então, oferecer um condomínio onde você tem todo o conforto e você vive num espaço prático, mas que pode ser bonito, pode ser uma coisa assim, esteticamente também super atraente. Então, essa também é uma missão nossa, né? Além da gente revitalizar,
é a gente pensar o que a gente vai trazer, o que está acontecendo, que as pessoas também gostariam de ver, o que está sendo uma tendência. Né? A gente não vai alienar dentro do nosso conceito que a gente vai trazer para Casa Cor. Maravilhoso. Como vocês lembraram, o Casa Cor começou nesse momento que a gente estava com o boom no Rio de Janeiro do Rock in Rio, e está terminando quase junto com o G20 também. Uma loucura. Esse ano A foi... semana do G20. Ou seja, o Casa Cor veio para poder fazer esse... Olha, esse ano a gente agenda. foi contra todas as teorias que a gente às vezes tinha. Não podemos ser na mesma época disso, né? A gente já fez. Foi na né? época de tudo. Não, a gente já fez. Logo depois de um carnaval, a gente já fez, que foi justamente da pandemia. Fizemos numa Semana Santa, já fizemos junto com o Arte Rio, com o Rock in Rio, com o G20, com tudo que acontece. E eu vou dizer para você, o Casa Cor passou muito bem, caminhou muito bem ao longo de tudo isso. Então, isso é uma prova que nós temos o espaço. Tem. E, enfim, hoje, por exemplo, eu estava vendo o que tem para fazer no Rio, né? Que a gente fica de olho. A gente não pode ir a tudo, porque a gente tem que estar aqui, mas tem muita coisa para fazer hoje no Rio de Janeiro. O dia de hoje, esse feriado que a gente está aqui, realmente é um dia que tem muita coisa para fazer no Rio. Acho que é por causa do G20, feriado. Então, se você pensar que a Casa Cor está com movimento, tem o nosso público aqui, continua. Então, isso é uma prova que tem espaço para tudo. O Rio, no fundo, eu acho que um dos caminhos da cidade é se tornar turismo cultural total. Esse é um caminho para a cidade do Rio de Janeiro, né? E a Casa Cor tem que estar inserida exatamente, né, no turismo cultural, nessa proposta de turismo cultural, né? Maravilha, muitíssimo obrigado, gente. Obrigado Obrigada não a só você, por terem vindo conversar aqui comigo, mas também pela parceria, já é o segundo ano que aqui a gente faz uma temporada dos nossos programas dentro do Casa Cor. Muito bacana. Esse ano no espaço da arquiteta Ana Cano, que nos abraçou aqui gentilmente, cedendo o espaço. Ela é muito generosa, né? Talentosa e generosa. E o espaço é maravilhoso também, então tudo vem a calhar. Que bom, Valmir. Que bom. Ficamos Seja felizes. sempre bem-vindo e volta em 2025. Opa, tá ótimo, tá feito o convite, já aceito desde já. Gente, esse foi mais um programa da coluna Veja a Gente aqui diretamente do Casa Cor Rio. Vocês sabem, toda segunda-feira um programa novo no ar. Na plataforma Veja Mais, no canal da Veja no YouTube e também na versão podcast no Spotify. Não esqueci de nada, é muita coisa, a gente vai jogando aqui. Mas agradecimento também ao nosso apoio, a Daga Media Business. Fiquem bem, até a próxima segunda. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada.